sejam bem-vindos a mais um Descomunais Cast, aqui onde a gente troca ideia, a gente vai falar de acontecimentos, de histórias, de superação, de reflexões e desejamos que vocês aproveitem essas reflexões, esses insights de alguma forma na vida de vocês, que vocês consigam extrair algum ponto, que você consiga pegar um pontinho só e aplicar na sua vida, a gente já vai ficar muito feliz, beleza? Então aproveite o conteúdo, já tem vários aqui que a gente gravou, hoje é um novo, mas já tem outro lá, então corre lá na playlist para você não perder nenhum. E aproveitando aqui para agradecer nossos parceiros, a The Bikes, que nos recebe aqui no estúdio. Hoje o estúdio está renovado, tem com TV agora. E a Quiosque Roseira, que também é outro nosso parceiraço, beleza? Então já vou apresentar aqui, sem mais delongas, a Darla. Darla, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E fico feliz de poder agora contar a minha história, né? Pois é. A Darla eu conheci aqui na The Bikes mesmo, há uns 20 dias atrás, né? Teve um evento um feirão de bike aqui, né? Nem sei porque você estava aqui, mas você estava, a gente conversou um pouquinho, que a gente conversou ali, falei, nossa, tem muita história boa aqui. E aí combinamos de fazer essa gravação. Mas eu vou deixar você se apresentar. Então fala pra galera aí quem é a Darla, o que você faz, o que você fez antes da moto, né? Se você fez algumas outras coisas. Só faz a sua apresentação, fica à vontade. Bom, meu nome é Darla. Hoje eu sou piloto, né? Mas não foi sempre assim. Eu era enfermeira. Minha formação toda é na área da saúde, sou enfermeira. Não estou exercendo mais, mas assim, hoje eu virei uma podcaster, né? Ah, que legal. Porque a primeira vez que ela está sendo entrevistada, olha que honra para nós. No podcast é a primeira vez. Eu vou confessar que eu estou um pouquinho ansiosa, um pouquinho nervosa, porque eu já estava tão acostumada a estar desse outro lado. É mais confortável estar aqui, né? É muito mais confortável, viu? Falar da gente é um pouquinho difícil. Mas estou aí, eu sou apaixonada por esporte, sempre gostei. E hoje, por conta da moto, né, eu sou pilota de moto, eu piloto tanto no moto velocidade na parte de competição, mas já competi no flat track, faço motocross ali, treino no off para conseguir resistência, mas o forte mesmo é no asfalto. Tá. E em autódromo mesmo. Esse autódromo, é o que você curte fazer. É o que eu curto. Entendi. E você tá nessa vida faz tempo? Quanto tempo já? Olha, eu brinco que a pandemia que deu uma balançada, sabe? Eu tava só na área da saúde, eu era professora de enfermagem. Poucas pessoas... Eu dava aula de microparasitologia. Bem específico. Bem específico. E aí eu vim cair de paraquedas. Mas foi um pouquinho antes, eu fui para os Estados Unidos e vendo o pessoal pilotar lá, da forma que pilota, não na parte de competições. E aí eu voltei de lá, o meu marido falou, cara, a gente vai comprar uma moto. Até então, nem moto, nem habilitação de moto eu tinha. Isso foi quando, só pra ter ideia? Foi em 2019. Recente. Foi bem recente. Na pandemia mesmo. Foi um pouquinho antes que a gente tinha ido viajar. A gente tinha ido para Las Vegas, aí a gente pegou ali um pouquinho da Califórnia, Utah. Então, conhecemos alguns estados e nisso a gente visitou o Museu da Harley. Engraçado, né? Harley Davidson, moto custom. E aí ele voltou, nossa, eu quero comprar uma moto. Eu falei, cara, só tem uma coisa, eu não sou garupa. Então, se você vai comprar uma moto pra você vai ter que comprar uma moto pra mim. Uma só não vai dar certo. Porque não ia dar certo. E aí eu já sabia andar de moto, porque meu tio tinha, então aos 16 anos ele me ensinou, eu sempre gostei, assim, sempre achei incrível moto, mas eu nunca tirei habilitação. Então, aí um irmão meu faleceu de acidente de moto, eu tinha mais ou menos meus 23 anos, e aí eu decidi que eu não ia nem tentar, não ia andar, não ia nem tirar a habilitação. Já não tinha aquela vontade, aí o acidente ainda te afastou mais do negócio. Afastou bastante. E aí quando eu vim pra cá, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu vou comprar. Então sabe o que você vai comprar? Você vai fazer eu andar de moto? Eu vou literalmente pilotar. E aí compramos as motos, só que eu sempre gostei de competição. E aí a gente começou a fazer viagem de moto custom, passeios com a galera e chegamos ao ponto de eu conhecer uma competição de moto custom.
que é o flat track. Tá. O flat track é uma corrida que é muito famosa nos Estados Unidos e que naquela época era recém-chegada no Brasil. Tinha 4 anos só que estava no Brasil. Para eu que não entendo nada, o que seria uma corrida flat track? Flat track é um circuito oval na terra. Ele é com curva só para o lado esquerdo. E você retira o freio dianteiro da moto. Então é só em drift. Então você vai competir. Na minha época eram 10 voltas. Quem chegasse em primeiro dessas 10 voltas ganhava a corrida. Hoje tem outras regras. Mas uma das coisas, o pneu era específico de flat track e o freio dianteiro não existia. Então tinha várias categorias. Eu tinha uma Royal Enfield Himalaia, que eu preparei ela toda para o flat. E aí tinha a categoria das Harley Davidson, tinha a categoria das CRF 250, das 450, então, das motos super eram antigas. Sempre motos iguais na categoria. Isso. E aí eles estavam criando uma categoria feminina na época. E nunca tinha tido mulheres. Eu pensei, cara, já que é a primeira vez de todo mundo, então eu tô no páreo ali. Sim, porque tá todo mundo no mesmo nível, né? Ninguém tem experiência. Aí eu resolvi que eu ia competir. Falei pro maridão, eu vou competir, eu vou aprender. E aí comprei uma moto específica da categoria, comecei a preparar. Só que eu sempre fui nerdinha, assim, sabe? Acho que tudo que eu tentei aprender, eu quis aprender certo, Foi né? a fundo. E aí eu fui atrás de pilotos profissionais para eu ter aula. E aí foi quando eu conheci o Rafael Pasqualin, que hoje ele é o único brasileiro que correu o TT, que é a Ilha dos Homens, ali o Isles of Man, que é a corrida mais mortal do mundo. Ah, sim, na ilha, né? Na ilha, ele ganhou o Pikes Peak, então assim, hoje ele é um embaixador Honda. O cara tem história, o cara é realmente muito foda. E eu só conheci esse cara. O primeiro dia que eu tava na pista, ele tava lá. Aí ele já viu assim, cara, peraí, uma menina andando, não é comum, vamos ver o que é. Tem uma coisa diferente aí, vamos investigar. Aí ele resolveu me treinar, e como o cara é bom, igual eu te falo, você aprende certo, você aprende rápido. Quando você tem um mentor, é diferente. Em 3 meses ele me colocou virando o tempo dos caras. Então, e aí a categoria feminina era escolhida a dedo, não me deixaram correr na feminina, eu corri contra os caras. Sério? E aí eu fui correr só contra os caras que já tinham experiência na época. Eu corri contra o cara que corre nos Estados Unidos, que tinha 20 anos de motocross. E eu tinha 3 meses. E aí nesses 3 meses eu caí, tive uma fratura muito grave. Eu quebrei, no treino eu caí em cima do pé direito. Aí quebrei o talos. O talos é o ossinho que fica no meio do pé. Então pensa que esse aqui é a planta. Pé, assim? Pé aqui, meu pé virou ao contrário. Nossa, e aí partiu. Dobrou o pé. Caramba. E aí eu rompi todos os ligamentos do lado direito do tornozelo. Até tem foto depois, se quiser eu te mando, dá para as pessoas verem. Sim. Eu quebrei no meio e rompi todos os ligamentos. Ainda tive alguns trincos na tíbia ali. Sim, uns bons. Esmagou o pé, né? E aí veio a pandemia. Então eu não pude operar, não pude fazer nada, porque era só urgência, emergência mesmo. Não tinha leito disponível. E aí era ficar de repouso, né? Então, com 20 dias eu já estava colocando o pé no chão. O que eu não posso contar é que com 5 dias eu já estava em cima da moto de fogo. Você finge que você não ouviu isso aqui, tá certo? Mas isso aí é uma coisa, eu tenho uma pergunta já antes do treino, mas além desse negócio eu vejo, né? Tem muita gente que às vezes por uma coisa meio que, sei lá, é lógico que cada um é cada um, não dá pra gente generalizar, mas aí por uma fratura assim, só fica 60 dias, 90 dias, porque o médico falou. Eu fico bem incomodado com isso, sabe? Eu sou enfermeira, casada com hoje o médico do esporte, a gente trabalha com alta performance. Então existe a recuperação padrão, que é a recuperação de uma pessoa sedentária, uma pessoa que não faz esforço, dependendo do estilo de vida, da idade. Por precaução, o médico vai fazer o quê? Ele vai mandar ficar de 4 a 6 meses. Um monte de tempo. Só que a medicina, tanto que você não vê mais engessar. Porque o gesso, você perde todo o movimento do membro e aí você vai criando, vai atrofiando. Sim. Então, o que a gente faz hoje? Hoje tem os RoboFoot, tem as talas para punho, para o ombro, inclusive, né? Eu estou recuperando de uma lesão recente. Sim.
E aí, isso faz você conseguir tirar para tomar banho, tirar para fazer alguma massagem, algum creme, e não ficar totalmente imobilizado como era antes. Sim. E isso acelera, sim, a recuperação. Já é provado que membro parado vai atrofiar, vai dificultar em toda a recuperação. Você vê que muitas cirurgias hoje, a pessoa quebra o fêmur, você faz a cirurgia, no outro dia você já está andando, ele já te coloca para andar. Porque não pode ficar parado. Então, com isso, a medicina evoluiu, automaticamente tem um tempo menor, mas depende muito da pessoa. Sim. Porque... Do corpo e da mente, né? Do corpo, da mente, enquanto você vai se colocar ali para o esforço, é complicado, assim, trabalhar isso com as pessoas. Não é uma fórmula exata, né? Não, e fora o medo, né? Então, quando a gente é do esporte, quanto mais você cai, mais você quer voltar. Parece que é um desafio. A gente parece a hora que coloca a dificuldade, a gente quer se provar, né? Hoje eu sou amadora, não sou profissional, mas eu convivo e treino com profissionais. E aí eu venho estudando e aprendendo muito com isso. Meu marido tem a clínica, então eu tive a oportunidade de conhecer muito sobre a medicina esportiva. E aí eu fiz especialização em trauma, em urgência, emergência e trauma. Então, isso foi para utilizar em você mesma, né? Porque eu acho que foi de trauma, mais, né? Porque ele fez medicina do esporte por minha causa. Porque ele falou, ele fez medicina do esporte agora, em 2020, 2021. Recente. Foi recente também. Ele já era médico, ele é anestesiologista. E aí depois ele fez a medicina do esporte. Eu acho que ele falou, cara, já que ela vai ser minha paciente... Eu vou precisar entender melhor desse negócio, porque ela vai precisar. Ela vai precisar muito. Só que depois do flat, assim... Mas então deixa eu voltar então uma pergunta. Você falou, né? Em 3 meses você estava andando igual os caras que estavam competindo. Isso porque você teve um mentor, né? Um treinador. E aí, o que você pegou dessa experiência de acelerar tão absurdamente um processo de aprendizagem? O que você vê de diferente? O que esse treinador fez que... né, garantiu essa evolução muito rápida? Tem alguma coisa, uma chave, você fala, isso aqui, é esse ponto aqui que é importante? Não, com certeza. Eu falo que assim, o barato sai caro. As pessoas tentam economizar e, eu não tenho condições, eu vou aprender sozinho, eu vou do meu jeito. Cara, isso você vai retardar muito mais o seu aprendizado. Quando você já começa certo, que você já começa aprendendo o que fazer de forma correta, você diminui o tempo que você ia levar, encurta, e a chance de você machucar, se lesionar é bem menor. Porque o cara já vai te ensinar quais são os equipamentos certos para você utilizar de proteção, o que você deve fazer. Muitas vezes a gente acha assim, cara, eu não vou fazer isso porque eu vou me machucar. Mas às vezes aquilo ali é o que realmente é muito mais fácil e você não vai se machucar do que você ficar tentando, tipo, fazendo força errada, sabe? Colocando o foco, a atenção onde não deve, né? Então, você, na verdade, estou entendendo o que você está falando aí, assim, ó. Ao invés de eu investir tempo em um monte de coisa, eu vou investir tempo no que ele está me dizendo que é mais importante. Então, você vai colocar 80% da sua energia naquilo que é muito importante. O resto vai automaticamente... O resto é horas de voo, né? Eu estava falando isso até com o meu personal ontem. Eu não malho todos os dias. E aí eu vejo gente na academia malhando assim todo santo dia, só para falar que foi na academia. E aí você vê o movimento que os caras estão fazendo, tá fazendo tudo errado. Então hoje eu malho 3 vezes por semana com o personal. Essas 3 vezes por semana, o esforço certo me dá muito mais resultado do que se eu fosse todos os dias fazendo errado. Entendi. Então, faz sentido. Quando você já faz o certo, você já vê o resultado. Eu comecei a malhar com personal, eu tive uma definição muito grande, assim, de eu não gosto de ficar grande, nada disso, não quero, não é meu objetivo, até porque o piloto, ele precisa de massa muscular para proteger ossos, articulações, ligamentos, tendões. Então, assim, eu sou a famosa falsa magra, né? Eu não tenho músculo. Então, eu precisei aprender a trabalhar para eu literalmente fazer com que as minhas quedas não me machucassem tanto.
Porque é fatal, né? Vai cair, não tem... Não tem como. Assim, você vai fazer um esporte de risco, igual agora, nós estamos no auge das Olimpíadas. Sim. Eu tô assistindo um documentário, até já falar pra galera. Legal. Tem um documentário no Netflix da Simone Biles, Ó. que ela foi considerada a maior ginasta do mundo, né? Ela foi 5 vezes campeã mundial. Sim. E aí lá eles falam que a importância de você, se você olhar, nenhuma delas faz musculação ou faz ingerir substâncias, né? Elas são sempre muito novinhas e tudo mais. Sim. Só que elas trabalham tanto mesmo o músculo que parece que elas são bombadas, de tanto que é forte. E aí eu falo para as pessoas, tem que saber trabalhar o músculo certo para sua especialidade ali. Você vai fazer moto, você vai precisar muito dos ombros, dos braços. Você vai fazer, então, motocross, todos vão ficar mais troncudo, porque a gente faz muito esforço. Muita força, né? No caso delas, que são ginasta, natação, cara, você vê que os caras crescem muito aqui, né? Em cima. E a perna não. E a perna não. Então, tudo depende da modalidade. Sim. E trabalhar certo, para você não se lesionar, é muito importante. Então, o que eu tiro, assim, para as pessoas às vezes o barato sai caro. Você vai ficar pagando uma mensalidade na academia para você ir todos os dias. Cadê resultado? Sim. Aí você vai ficar lá 1 ano, 2 anos. Tem um cara que ele malha já há 2 anos. Parece que ele começou ontem. Eu já acompanho. Então, o que ele tem de ganhar em 2 anos, eu consigo em 6 meses. Entendi. E aí você vai fazer a soma, cara, o barato sai caro. Sim. Porque ele tá ali 2 anos tentando, tá perdendo tempo e não ganhando evolução. Então, o que eu falo para as pessoas é assim, primeiro, nas motos ou em qualquer esporte, estude o esporte. Veja, eu não sei por onde começar. Começa estudando. Leia tudo sobre o esporte que você quer fazer. Eu queria flat track. Eu comecei a estudar desde a história, como começou, quais equipamentos que os caras usavam. Aí você começa a entender assim, bom, eu vou praticar por lazer ou eu vou praticar profissionalmente? Porque por lazer eu não vou dar a mão. Então, assim, o profissional, você sabe que você vai ter que ir até o limite. Sim. O limite, ele vai te falar assim, opa, é aqui. Então, você vai ter que voltar um pouquinho. E a hora que você passar do limite, você vai saber porque vai dar merda. Exatamente. Então, você tem que estar preparado. E aí, quando você já pega alguém que você... eu não tenho dinheiro para pagar um profissional. Então, vai lá no YouTube e procura quem são os profissionais e assista tudo. Fala assim, come conteúdo. Faz uma imersão. Faz uma imersão no que você quer. Porque eu sei que é um esporte muito caro. E aí, um tombinho, eu falo que um atleta profissionais que eu convivo, que é o Marcelo Silvério, que ele já foi 5 vezes campeão brasileiro de flat track, corre na Europa, em vários países. O cara é muito grande, ele corre de motard e flat track. Motard é a CRF ali preparada para o asfalto. Tá. Que é a moto de off, só com pneu de asfalto. Entendi. E aí ele me falou assim, Darla, eu com 52 anos, eu posso te falar que o tombo, ele não te ensina. E aí eu nunca tinha pensado por esse ponto. O tombo, ele retarda o seu desenvolvimento. Porque assim, inclusive o Joel J também falou a mesma coisa. O tombo, ele vai te parar. Sim. Então você tem que testar o limite antes do tombo. Porque o tombo, ele só vai te ensinar o que você fez errado. Sim. Porque ali ele não te ensinou o certo, ele te ensinou o errado. Opa, isso aqui não, eu fiz alguma coisa errada. Vai te dar uma informação do que você não deve fazer mais. Que você não deve fazer. Porém, vai te deixar um gap de tempo que você não vai poder fazer muita coisa. Exatamente. Igual, por exemplo, eu fiquei... Para eu recuperar... Eu tive um outro tombo, eu já tive tanto tombo. Eu acho que em 3 anos tem uma média, são mais de 10 ossos fraturados. Então, um que eu tive em 2023, que eu quebrei ali na junção do joelho, as cabeças da tíbia, fíbula e fêmur, esse tombo, ele foi um tombo que assim, eu falei, cara, por que eu caí? Porque eu tinha ido pra trilha, que não é meu habitat, não é o que eu treino, eu tinha ido para me divertir.
Tanto que, assim, eu tinha ido para fazer um social, vai ter uma galera, vamos e tal, vai ter pessoas iniciantes. Eu falei, cara, eu não gosto de trilha. Trilha é aquele negócio, não vá. Se te chamar, não vá. Aquele memezinho de áudio. Não vá, porque é certo, você não tem conhecimento, e assim, eu falei, cara, eu vou. E aí, uma menina, a gente tava, era uma reta, tinha uma curva, assim, no finalzinho, e aí eu falei, cara, filma, porque aqui dá pra acelerar e dá pra pegar um ângulozinho legal. Vai dar uma foto legal, um vídeo legal. A Darla é o seguinte, tu colocou uma câmera, colocou filmando, eu quero mostradinha, cara. Fica mostradinha. Fico muito mostradinha. Todos os meus tombos têm gravados. Todos os meus tombos têm filmados. Já tem um código importante aí, não filme mais nada. Não filme, eu falo filma. pra galera, ou não deixa saber que eu tô sendo filmada, porque, cara, eu tenho todas as quedas. Eu tenho uma queda minha que eu tenho 5 ângulos dela diferentes. Poxa. Falei, não, galera, vocês estão de brincadeira. Tinha até VAR. E aí, nesse tombo do joelho, foi um tombo que eu não precisava cair. E assim, além do joelho eu ter quebrado as cabecinhas ali, eu tive uma fratura ali no menisco, uma lesão parcial do menisco, estiramento completo da panturrilha e 2 ligamentos do tornozelo. Caramba. Ou seja, eu fiquei 4 a 5 meses, eu voltei antes, mas só sentindo dor e não consegui evoluir. Tá. Então eu retardei todo o meu treinamento e tudo que eu tinha ganhado de performance, de treino físico, eu estava pedalando, inclusive por isso que eu estou aqui. Eu acho que o preparo, todo o conhecimento da bike entra muito com moto. Legal. Então cada dia mais eu estou me apaixonando. E aí aquilo tudo me retardou. Pode cair menos de bicicleta, viu? Cara, eu vou te falar uma coisa, vou confessar. Ó. Eu morro de medo de bike. Sério? Porque assim, na moto, antes de eu subir na moto, só meu macacão pesa mais de 5 quilos. É isso aqui de couro, sim. Né? É um couro com sliders. Eu tenho slider no ombro, no cotovelo, no joelho. Eu tenho proteção com dupla camada nas coxas, no quadril. Eu tenho armadura, o famoso né? cupim. Eu tenho uma armadura, fora o capacete, que ele é próprio para corrida. Luva. Então, assim, a luva, as pessoas não têm noção quanto é caro um equipamento. Então, assim, quer subir na moto igual sobe no dia a dia? Eu não ando de moto no dia a dia porque eu gosto muito de moto. Eu acho que eu andaria de moto se fosse uma questão de trabalho. Eu precisaria, ou para passeio. Mas, assim... Deslocamento no dia a dia. Cara, se você cai, você machuca. E quando você tá com equipamento, no trânsito é bem mais... Tem que estar muito atento e muito Você precavido. tem caminhão, carro, cachorro. Outras motos. Pessoas entrando na frente, criança correndo, né? Sujeira na pista. Verdade. Corredor, é bizarro. Então, assim, eu fico pensando assim, se eu cair, eu vou machucar de qualquer jeito. Na pista, não. Eu tenho um tombo que dá pra você ver claramente que eu tombo. Eu tô acelerando, eu tô a mais de 100 km por hora, eu só tombo a moto sai, eu só saio escorregando. Não acontece nada? Eu não, meu corpo não tem um hematoma e eu não tenho nenhuma queimadura de asfalto. E aí, quando eu penso na bike, eu penso num paninho fininho. Eu penso, que macacão que eu vou usar pra pedalar? Não, eu começo a pensar assim, eu posso pedalar de macacão? Porque, cara, eu penso qualquer tombo, eu vou ter a famosa queimadura de asfalto, o ralado, que vai gerar cicatrizes, que pode inflamar. Aí entra a enfermeira, né? Uhum. Então, assim, eu sou especialista em curativos, em queimadura de asfalto, toda essa parte do trauma. Então, eu tenho tudo esse conhecimento. A cicatriz vai ficar, então a mulher é sempre mais vaidosa. Aquele capacete, não tô falando dos profissionais, né? A gente vai comprar um básico aí de 200, 300 reais. Cara, é um isopor. Sim. E só protege aqui. E aqui eu já penso, meu queixo quebrado, eu já tenho um queixo quebrado, eu já dei 18 pontos no queixo, eu era uma moleca, tá? Nunca, minha mãe tadinha. Isso não foi da moto, não, isso é de antes. Não, minha mãe, ela queria uma criança, uma menina toda delicada. Tranquila. Veio o inverso. Veio o inverso. Então, a bike, eu falo que eu respeito muito os ciclistas, fico até revoltada com tanta coisa, assim, os caras querendo treinar e sendo atropelados, sendo desrespeitados. Eu fico louca com isso porque, cara,
hoje, para mim, independente do esporte que você fizer, você tem que se dedicar muito. Não é fácil, dói. E a bike, ela me traz um desafio pessoal. Porque eu odeio pedalar, só que agora eu tô começando a gostar. Porque eu tô começando a pedalar com pessoas que sabem. Mais uma. Entendeu? Então, assim, antes eu pedalava, eu não sabia o que eu tava fazendo. Aí, aquela coisa de criança, pega a bike aí, o que você faz? Você pedala de qualquer jeito e você começa a arriscar e vem os tombos, vem as coisas ruins, sem nenhum preparo. Só que depois que eu comecei a andar de moto, eu comecei a estudar esportes, eu comecei a entender. E aí a bike, ela é uma aliada muito forte para a moto. 90% dos atletas que fazem moto assim, como profissão, como um esporte mesmo, Marc Marquez, você vê o que ele pedala é bizarro. Hoje o Marc Marquez é um dos melhores do mundo. Então ele posta sempre ele pedalando quase 200 km, 3.000 de ganho de elevação. E assim, a resistência que a bike traz, como ela é importante para os membros inferiores, porque trabalha todos os músculos ali. Você vê as pernas, os músculos dos caras, eles não são grandes, mas é até bonito, né, de ver, porque é muito definido. Os caras do motocross que eu convivo, que correm tanto, eu convivo hoje, a gente tem como pacientes o Dudu Lima e o Ratinho corre na MX2 e o Dudu corre na MX1 e na Elite, né, os dois correm na Elite do motocross e correm lá fora, todo ano eles vão. Ano passado o Dudu representou o Brasil na França, nas Olimpíadas, que nas Olimpíadas, assim, nós temos o Campeonato das Nações do motocross, que é considerado as Olimpíadas das motos. E é esses caras que eu convivo, e eles pedalam muito. E aí aqui na The Bikes eu vim através do Luquinha, e aí eu comecei a conhecer o Carlinhos, né? Que é outro cara que, assim, que demais a história dele. E aí você começa a pedalar com esses caras que vai te incentivando, que vai te ensinando. Darla, não pedala assim, melhora o posicionamento do seu pé, olha a postura do tronco. Darla, sim, você vai fazer mais força, então pedala desse jeito para você ver se melhora. Outra coisa que eu aprendi na bike, que eu amo, eu não sabia o que era vácuo. Pegar o vácuo. E na moto é muito importante pegar o vácuo. Na motovelocidade, assim, na motocross você não vai conseguir. Mas no motovelocidade, as categorias monomarcas, se você souber pegar o vácuo, você ganha corrida. É bizarro, assim. E aí eu nunca tive aquela noção, porque eu tenho medo de andar muito perto na moto. E aí eu lembro que um dia eu tava treinando com o Luquinha, aí ele falou assim, você sabe o que é vácuo? Eu falei, lógico que eu sei o que é vácuo, mas você já sentiu, colocou na prática? Eu falei, não, então hoje nós vamos aprender, o nosso treino é para você entender e aprender o que é o vácuo na bike. Né? Tá vendo a diferença? Sim. A gente não tinha um treino que era só pedalar, a gente tinha um objetivo naquele treino. E aí a gente ele foi me ensinando na reta, com pouca coisa, assim, só agora pode vir, chega bem perto da minha roda, eu morrendo de medo, né? Só que devagarzinho. E aí eu fui entendendo. Aí de repente ele falou assim, agora você já tá confiante de ficar perto? Eu falei, já. Então agora a gente vai colocar velocidade. Aí a gente foi colocando velocidade. Depois, o que eu mais senti o vácuo, que foi a hora que assim, pra mim, eu falei, putz, agora eu entendi. Foi a hora que a gente começou a pedalar na subida, que eu tava fazendo uma força, assim, eu tava quase morrendo. Ele entrou na minha frente, eu peguei o vácuo dele, eu parei de fazer o mesmo esforço. A bike foi ficando leve. Falei, cara, eu tô no vácuo dele. Começou a ficar fácil pedalar. Entendi. E aí eu parei de fazer toda aquela esforço. Você percebeu que você diminuiu o esforço mesmo. Exato. E ali eu fui entender o que é vácuo. Então, ter uma pessoa te mostrando, você começa a ficar interessada no esporte. Então, por isso que é legal, e não é coisa de coach, nada disso. Mas se você quer ser bom em qualquer coisa que seja, ande com os melhores. Sim. Porque uma hora com quem tem experiência, tem vivência nisso, né? Exatamente. Eu falo que hoje, por exemplo, eu acho que eu tenho muito pouco conhecimento perto desses caras. Mas o pouco que eu tenho, eu já consigo ensinar para quem está realmente iniciando. Exatamente. A gente sempre tem um conteúdo que é mais valioso para quem ainda não está naquele nível. Eu já não sou mais o nível 0, né? Então eu já estou, assim, um degrau a mais. E aí eu já consigo, mas assim, eu não consigo ensinar o mais top, mas eu consigo ensinar o básico.
Mas vamos pensar, né, na prática. Tem muito mais gente para cima ou para baixo? Para baixo. Tem muito mais gente para baixo. E aí isso é um dos objetivos da gente estar gravando aqui com essa galera, é justamente isso. Porque tem muita coisa que você viveu, que as outras pessoas viveram, que vai poder contribuir para as outras pessoas. Ó, uma das coisas que eu falo, o meu primeiro erro, a minha primeira fratura dentro das motos foi porque eu estava usando uma bota. Eu fico, assim, a gente já fez o estudo ali, lógico que eu ia ter machucado, mas eu não teria tido aquela fratura que eu tive se eu estivesse usando a bota certa. Olha só. Porque eu estava com uma bota do Motovelo do on no off. Então a moto do on, ela é mais maleável mesmo. Ela tem proteções, mas ela tem proteções porque o on, normalmente, ou você vai ter o high side, e aí a moto vai te mandar, ou você vai escorregar. No off, não. No off, a moto vai cair em cima, você vai ficar presa, né? Você vai... Então, só para esclarecer para mim também, então, quando você está no asfalto, né, no on, você vai dar uma rabiada e tal, você vai sair deslizando. Normalmente você cai deitado, você vai escorregando junto com a moto, ou você leva um high side, que é a hora que ela joga a traseira, aí o brinco parece um touro bravo. Ela volta e você é lançado para cima. Sim. E aí, para você esmagar um pé, é muito difícil ter esse tipo de lesão. No máximo você pode quebrar, normalmente mais superiores, lógico que pode acontecer. Sim, mas não é o normal de acontecer. No on, os inferiores o impacto é muito grande. E aí, se você pegar uma bota, hoje eu entendo, porque eu tenho as duas, cara, a hora que eu coloco a bota de off, tanto que é muito mais difícil pilotar com a de off, porque ela parece que eu tô engessada. Tá. Ela é muito rígida. A gente podia, se eu tivesse pensado, a gente podia até depois mostrar as diferenças, porque dá para você sentir mexendo. A moto mais flexível. A bota do off, ela não dobra. Tá. Ela tem toda uma estrutura, ela é muito dura, ela é muito pesada. Então é pro seu pé não dobrar. Preparada para tomar porrada. E aí todo mundo fica com medo do Motovelo, porque acha assim, cara, eu vou morrer. Porque no off eu não vou chegar a 100 km por hora, que não sei o que. Todas as minhas fraturas, menos a última, foram no off. Eu nunca me quebrei no Motovelo. Dessa vez é porque eu caí foi uma queda muito chata, assim, e aí eu quebrei a escápula, né? Inclusive tem 40 dias só. Eu ainda não consigo levantar os braços. Eu tô aqui, eu até te falei, né? Vou colocar apoiado. Porque foram 6... Você não quebrou, né? Você triturou. Eu triturei. Eu quebrei a escápula em 6 partes diferentes, né? Então, além eu assisti o vídeo depois que a gente conversou, eu vi, deu uma chapada assim. Porque na verdade, eu fechei a frente, né? Eu ali catei, foi um erro bizarro, erro de iniciante, mas a cabeça não estava ali, que é o que eu falo, essa vai treinar. Seria legal você contar. Até que não era pra você ir, né? Tudo deu errado pra não ir. Foi assim, era um treino, eu ia voltar a competir, então eu tinha sido convidada pela Mila Moto para correr de 650, fazer uma etapa de 650. Então eu comecei a treinar, né? Eu até então não estava competindo, você fica treinando para não perder o ritmo, mas você não treina com o ar de competição, de ir testando os limites. E aí eu falei, cara, agora eu preciso treinar. E aí eu tenho uma Kawasaki Ninja, é uma 400, que eu uso em kartódromo, que é a moto que eu mais uso para treino, que ela realmente é ideal, porque a 650 ela é muito pesada para kartódromo. Kartódromo é diferente de autódromo. Então nós estamos falando de uma pista Interlagos, que tem 4 km, autódromo, você tem espaço para você acelerar, é gigantesco. Área de escape e as coisas mais abertas. O kartódromo é tudo pequenininho, né? O kartódromo, ele não te dá velocidade, ele te dá técnica de pilotagem. Porque assim, se você pilota bem no kartódromo, depois é só aumentar a velocidade. Então você vai treinar curvas em kartódromo, só a parte técnica. Ser rápido em kartódromo é muito difícil. Então todo mundo fala assim, mas parece que estava muito lento. E aí, a minha queda foi avaliada por 2 pilotos profissionais, inclusive um hoje corre no Moto América nos Estados Unidos, que ele foi um cara, assim, ele era muito grande dentro da modalidade dele aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos correr lá. E respeito ele pra caramba, que é o Danilo Rios.
E também o Theo Mana ainda avaliou a minha queda no meu podcast lá, falando, eu brinquei, pode avaliar aí, mas pega leve, né? Porque eles vão falar, foi vergonhoso. Mas na verdade foi assim, eu fui pro cartódromo. Um dia antes, naquela semana eu tinha cobrido bastante evento, eu estava treinando físico, voltando a pegar mais pesado, então o corpo estava cansado, a mente estava cansada. E no sábado teve o Arena Cross, no qual eu fui aqui em Jundiaí. Eu fui lá, convidada pela Mitas também, acompanhar os bastidores, conversar com os pilotos e tudo mais. Então eu fui dormir muito tarde. E uma das coisas que no esporte, se você vai treinar no outro dia, você tem que ter tido uma boa noite de sono. Eu acho que as pessoas não têm noção quanto o sono é importante. E aí eu já tinha ido dormir tipo umas 2 horas da manhã. Normalmente quando eu vou treinar, eu tento já ir pra cama por volta de 9h30, 10 horas. Eu já tenho que estar dormindo para acordar às 6 para eu ir pra pista. E aí nesse dia eu já tinha ido pra cama às 2 horas da manhã. Cansada, exausta. Aí eu acordei, eram umas 6 e pouco. Aí falei, cara, eu tô com o corpo muito ruim, tô quente. E eu tenho tudo na minha casa, né? Eu peguei um termômetro e coloquei. E eu já tava dando ali quase 38 de febre. Ou seja, o corpo já me avisava dando alerta que eu não estava bem. Aí mandei mensagem pro marido falando assim, cara, não tô bem, tô cansada, não dormi bem, tô com febre, eu não vou treinar. Beleza, aí ele falou assim, tá, então toma isso, aquilo, fica em casa e vai descansar. Tranquilo, tomei os remédios e fiquei ali. Eu não consegui dormir mais, porque vai me dando ansiedade. Ai, eu precisava treinar. E aí o Luquinha, que tava na pista, e a minha moto hoje fica com ele, mandou uma foto da minha moto na pista, assim, estacionadinha. Olha sua moto aqui, isso era umas 10 horas da manhã. Nossa, eu falei assim, ai meu Deus, agora cutucou, né? Aí eu falei, cara, agora eu vou ter que dar um jeito. Aí eu falei, não, tá, eu não treinei de manhã, normalmente eu faço 3 baterias na parte da manhã e 3 baterias na parte da tarde. Falei, perdi a manhã, mas dá tempo de eu fazer pelo menos 3. Tem a tarde. Meio período, temos a tarde e eu não vou perder totalmente o treino. Então eu faço só meio período e tá tudo certo. Minha moto já tá lá, então é só ir subir, pegar o carro e ir pra pista. Só que era em Limeira, né? Eu tô em Jundiaí. Fui, cheguei na pista, era 12:30 mais ou menos. Aí eu falei, primeira bateria do dia, eu nunca entro, isso eu fui aprendendo na prática, eu nunca entro para acelerar, porque eu fico ansiosa até hoje, antes de entrar na pista. Primeira bateria, parece que eu nunca andei de moto na vida, chega a ser bizarro, fala assim, nem olha eu andando na minha primeira bateria, que é vergonhoso. Eu não acelero, eu deixo o corpo, começa a movimentar, aquecer, porque eu faço um pouquinho de aquecimento antes, e eu pego essa primeira bateria para ajudar a aquecer também. Uma bateria é o quê? Várias voltas? São de 15 a 20 minutos. Bastante. É bastante. E aí, agora, como tá tendo mais pessoas andando, tá dando uns 15 minutos de bateria. Aí pego essa bateria para ver, relembrar traçado, aquecer, ver como que tá a moto em relação ao freio, se tá tudo certo, alinhar guidões, semi-guidões, posicionamento e tal. Beleza, a primeira bateria ok, porque eu não acelerei. E aí vamos para a segunda bateria. Eu falei, cara, eu só tenho essa e depois eu só tenho outra. Então eu vou ter que acelerar nessa. Fui, entrei, só que assim, o corpo não tava bem. Eu já tava falando para eles assim, cara, só que eu sou competitiva. E aí eu falei, nossa, a galera tá acelerando, né? Peraí, deixa eu dar uma acordada. E aí comecei, normalmente eu faço 3 primeiras, como eu não tinha levado cobertor de pneu, então eu precisava esquentar o pneu. Porque o pneu quente, ele aumenta o grip, né, ele gruda mais no asfalto, o que me dá maior grau de angulação, assim, de deitar mais as motos, para fazer a curva melhor e mais rápido. Então eu fiz 3 voltas ali aquecendo o pneu. Na 4ª volta, a hora que eu comecei a acelerar, um amigo meu vai e me cai nessa curva. Aí eu falei, cara, nossa, mas por que ele caiu? E assim, já é protocolo. A pessoa caiu, todas as outras motos tiram a mão, levanta a bandeira amarela e a gente recolhe para box. Ou, dependendo, ali no cartódromo tem que sair porque é muito pequenininho.
Mas, às vezes, no Interlagos, por exemplo, da bandeira amarela, você só tira a mão. Só no setor. E só naquele setor. Então, você não precisa voltar. Só quando é bandeira vermelha que você tem que recolher para a box. Só que em cartódromo a gente já sai porque é muito pequenininho. E aí eu já tirei a mão, vi. E aí comecei a ir encaminhar para ir pro box. Só que, de repente, eu vi que ele já tinha levantado e já estava em cima da moto. Ele não machucou e não tinha vazado óleo, não tinha nada na pista. Antes de eu chegar e ir pra entrada de box, eles já estavam dando bandeira verde. Tipo assim, pode seguir, gente. Tá liberada a pista. Só que a minha cabeça já estava onde? Que eu ia pro box. Então a minha concentração já estava zero. Eu já estava assim, será que ele machucou? Nossa, mas por que ele caiu? Então a minha cabeça saiu. Pensamento e tirou o foco do onde Tirei precisava, o foco, que é a pilotagem. E era aí que eu ia começar a acelerar. Só que aí eu pensei, cara, se eu voltar pro box, meu pneu acabou de esquentar. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu só tenho mais uma bateria. Meu treino não vai ter valido nada. Ah, eu vou abrir uma volta rápida porque meu pneu já tá quente. E aí aonde que eu caí? Na mesma curva. Na mesma curva. E eu caí por um erro que, assim, eu, Darla, no nível que hoje eu tô de pilotagem, não cometeria. Porque eu passei o ponto de frenagem. Então, eu entrei rápida. Aí todo mundo fala, mas parece no vídeo, parece que tá tão devagar. Não, é porque é uma curva muito fechada. Então, eu já tinha que ter freado antes. Então, eu perdi a frenagem, passei. E aí, no vídeo, mostra direitinho. Aí, eu levantei a moto, sendo que ela precisava estar deitada. E aí, a hora que eu vi que eu tava rápida e que eu ia pra grama, sei porque eu falei, cara, eu vou escorregar na grama. Eu vou tentar. Só que de vez eu ter pisado com o traseiro, reduzir toda a parte de frenagem, né? Então você dá um toquinho no traseiro, reduz a marcha, freia gradativo e deita para você fazer a curva. Não, eu esqueci que eu tinha freio traseiro, eu esqueci que eu tinha redução de marcha. Eu literalmente alicatei. É aquela freagem. Você vai com tudo, você aperta com muita força. Eu alicatei o freio dianteiro e aí a frente fechou, né? Então, assim, eu não tive um high side. Então, muita gente falou assim, você quebrou a hora que você passou na zebra. Não, a hora que ela fechou, eu caí com a escápula no chão de uma vez. Então, aquela batida seca e forte. Foi ali que eu quebrei. Aí, eu fui só ralando até a grama, né? Fiquei presa debaixo da moto. E aí, como eu não tinha força nesse braço, eu fiquei lá tentando sair, mas não conseguia. Tem essas imagens todas do tombo. Mas aí eu deixo como algo para as pessoas entenderem que cabeça, concentração é prioridade. Entrou na pista, esquece de todo o resto. Se você viu que algo te tirou o foco, como por exemplo, o que eu deveria ter feito? Na hora que ele caiu, se eu tinha colocado que eu ia pro box, vai pro box. Respira e entra de novo. Sim. Porque eu perdi todo o meu foco e minha concentração. E esse tombo me custou o quê? Uma fratura grave, porque é considerada gravíssima. Eu, graças a Deus, assim, o tempo de recuperação pelos médicos, né, pela medicina tradicional, de 4 a 6 meses. Eu, com 3 semanas, eu já tirei a tipoia, já estou fazendo fisioterapia, já estou voltando todos os movimentos, o que eu ainda não tenho é a força, mas daqui a um mês, mais ou menos, se Deus quiser, eu já estou voltando. Então, um período que seria de 4 a 6 meses, eu vou voltar com 2, 2,5, eu já vou estar na pista, porque justamente eu já estou fazendo todos os esforços, e fora a estrutura que eu tenho dentro da clínica, com todos os recursos, eu estou com 2 médicos ortopedistas junto comigo, na verdade eu estou com 3 médicos ortopedistas, um é especialista em ombro, ainda meu marido que é médico do esporte, fazendo terapias injetáveis, todos os procedimentos, então isso assim, fisioterapeuta, acelera, né? Pra caramba. Demais, então você já tem um foco, né? Nós não vamos tratar como uma fratura de uma pessoa normal, nós vamos tratar como uma fratura de alguém que vai voltar, a praticar o esporte. E aí, esse que eu te falei da Simone, porque que é legal a gente ressaltar, porque o que eu fiz? A minha cabeça não estava no lugar. Só que existe 2 formas de você perceber, quando você também está abalada psicologicamente. Então ali, eu estava tranquila em relação, tipo, não estava com nenhum problema pessoal, e o que tirou minha atenção foi o colega ter caído. Mas a Simone Biles, ela fala, assim, se vocês assistirem, é muito legal, que ela foi super questionada que em 2020, nas Olimpíadas, ela desistiu.
Só que se você vê, ela faz 2 saltos. Cara, ela tem 5 saltos com o nome dela. Então a menina é muito grande. E aí ela percebeu que, assim, ela foi para as Olimpíadas, a cabeça dela estava tão ferrada, estava tão abalada, que o que era fácil, ela não estava conseguindo fazer. Então ela fez um salto, ela errou feio. Aí ela fez um outro, ela errou pior. Ela falou assim, cara, eu não vou me machucar. A minha cabeça não tá aqui, eu não tô preparada. Eu não vim com a cabeça para competir. Então, peraí, para que eu preciso me machucar? Provar para quem? Provar para quem? Então, tanto que a partir desse momento, o documentário fala exatamente isso. Saúde mental importa. Muito porque mais que a física. Ela teve tanta cabeça e maturidade para falar assim, eu não estou com a cabeça aqui e o próximo vai ser lesão, que aí ela ia perder o quê? 6, 7 meses. Ou porque às normalmente, vezes até mais, né? Às vezes perdia até a sequência da vida de esportista dela, de atleta. Ela podia ter, acabar com a carreira dela ali. Total. O que ela falou? Eu vou perder esse campeonato? Beleza, eu vou estar pronto pro próximo. Sim. E aí, pensa que difícil tomar uma decisão dessa. Estados Unidos. Que difícil. A melhor do mundo. Ela simplesmente falou, eu prefiro não errar, tomar essa decisão, voltar para casa inteira, trabalhar a minha cabeça. Me preparar pro próximo. E me preparar pro próximo sem uma lesão. Então, esse negócio de na base da pancada, do esforço, que para você mostrar que você é forte, você tem que aguentar tudo. Isso não existe mais. Tem que ter muita consciência para saber a hora de parar. Exatamente. Porque realmente isso, se o risco ficar muito grande, não vale a pena. Não vale. Se o risco é muito maior do que o retorno que você vai ter, para. O investimento é igual perdido. Aqui, eu tô muito, muito, muito ansiosa para voltar. Eu já quero subir na moto. Só que aí eles conversando comigo, Darla, olha o tanto que a gente já ganhou. Se você sobe agora e você tem um tombinho besta, tipo assim, você só tomba em cima desse braço, você ainda tem uns buracos. Você nem precisa nem bater, né? Mas só de apoiar o braço, alguma coisa vai movimentar. Aí eles falam, você vai perder tudo, correndo o risco de ter uma sequela irreversível e não ter mais os movimentos, todos os movimentos do braço. E aí, ao invés de você perder 2 meses, você vai perder a vida inteira. Sim. Então, o que você prefere? Ficar mais um tempo acabando de concluir essa recuperação para você voltar bem e mais forte? Ou você tentar provar para as pessoas que você é forte, que você consegue, e aí acabar com tudo que você construiu até hoje? É um prejuízo que não dá para recuperar mais. Sabe o que me encantou, assim? Eu tô, assim, encantada com a mentalidade e a cabeça, porque ela foi criticada. Você tem que ver os comentários, assim. Desistiu. Que exemplo fraca. Que ela vai dar, fraca. E os caras, assim, acabando com a menina. Aí ela entrou em depressão. Só que o marido dela foi a chave para ela, porque aí ela fala lá no documentário que se não fosse ele, que ele falou assim, tá, você não tá competindo, mas você não vai perder o seu condicionamento. E aí ela continuou treinando, é o que eu faço. Mesmo não estando competindo, todo mundo fala assim, mas por que você tá andando de moto? Porque eu não quero perder o que eu consegui até hoje. Então, eu preciso estar em movimento, eu preciso estar ganhando hora de voo, porque a hora que eu decidir que eu vou voltar a competir, eu tenho condicionamento físico e preparo. Então, aí eu vou pegar um pouquinho mais pesado. E ela fez isso, ela ficou 1 ano indo treinar sem ser no nível competitivo. E sem ter nenhuma competição em vista. Exatamente, só que para não perder tudo que ela tinha ganho, de performance, de corpo, da parte física, e trabalhando muito mental, trabalhando mesmo, fazendo terapias, fazendo vários tratamentos aí para ela não perder. E aí ela volta no outro ano do campeonato mundial, é campeã. Sim. E assim, tudo que falaram dela, imagina se ela tivesse continuado, ter sofrido essa lesão. Uma queda grave. E aí ela começou a ser a embaixadora da parte de saúde mental dos atletas. Vamos supor que ela não tivesse se retirado da competição, porque ela não é uma desistência, ela se retirou, né? Ela estava doente mentalmente. Isso, perfeito. Então imagina que ela seguisse e tivesse uma performance baixa. Provavelmente ela teria uma performance muito abaixo do que ela teria normalmente. Uhum. A crítica seria a mesma. Exatamente. Ela não teve um prejuízo diferente por ter se retirado. Existe a elogia e a crítica. Ele tem o mesmo peso. E são perigosas do mesmo jeito. Exatamente.
Então, qual que você prefere? Então, eu vou colocar os dois no bolso e vou fazer o que eu acho que é certo para mim. Sim. Porque se você não tiver, você pode ter todo o físico, ter toda a performance, se você não tiver o mental. Então, assim, um treinador meu, assim, eu venho estudando e cada dia aprendo mais em relação à saúde mental, que é se você tiver... não adianta você querer ser 5 minutos mais rápido se você não for 5 minutos mais rápido mentalmente e fisicamente. Então, é um trabalho é um tripé, né, que é técnica, preparo e mente. Tem que andar junto. Então, a mente, sim, ela pode estar doente e por isso que o atleta não está conseguindo. Aí você fala assim, o atleta treina todo dia, 2 vezes ao dia, ele tem super resistência, tem cardio, tem força, tem tudo que precisa. Não é possível, porque no treino ele é muito bom e na competição, porque não trabalhou o principal, que nos treinos é 90% físico e 10% mental, e na competição é 90% mental e 10% físico. Até porque o físico está preparado. Você não vai se preparar em 10 minutos em um dia. Você só vai correr uma vez. É uma chance. É uma chance. Você fica treinando para correr. É igual aquele cara que fala que ele treinou 4 anos para correr 4 segundos. O seu Bolt, né? Fala isso. Então, cara, não adianta. As pessoas têm que entender que se ele não trabalhar desde o começo o mental, desde do primeiro momento, eu tô aprendendo isso na prática. Porque eu tinha essa dificuldade de tipo, já ser mulher nesse meio já é difícil, você vai ser muito mais cobrada, você não pode mostrar fraqueza. Então, assim, eu tive que, cara, eu tenho que levantar minha moto sozinha, eu tenho que fazer tudo sozinha, porque senão os caras não vão me respeitar e tal, eu tenho que andar junto com os caras. Uma autocobrança. Uma autocobrança absurda, que eu falei assim, por que eu tô me cobrando? Precisa de tudo não isso? Não precisa disso. Então, vários erros que eu cometi foi assim, tentando provar para as pessoas. Sim. E a gente entra nesse achismo, né? Então, eu acho, e aí vira uma crença, que aí você tem certeza absoluta que você precisa fazer isso, porque senão não vai dar certo, você não vai ser respeitado, a coisa não vai acontecer, e aí você tem um peso nas costas que te atrapalha pra caramba. Eu era muito de querer mostrar pro outro. Hoje, eu acho que com todo esse tempo, estudando e vendo pessoas assim, ela fala que colocaram ela num pedestal e ela só estava implorando para ser humana. Então ninguém percebeu que ela só queria ser só uma garota. E aí é isso que eles fazem. Muitos atletas, eles colocam... É muito solitário o esporte. Então por isso que eu acho que hoje eu tô na fase que eu quero curtir o esporte. Eu quero pedalar. Eu quero pedalar com os caras que saibam pedalar, eu quero pedalar, eu tô louca pra voltar. Descobri a bike, a EB, que eu falei assim, ai meu Deus, aquilo é maravilhoso. E aí você vai estudar sobre, porque a gente tem um preconceito da bike, né? Você não vai pedalar, né? Só porque a bike é assistida e tal. E aquilo, faz um esforço danado assim, meu Deus, agora eu já quero ter uma EB, eu quero ter uma bike normal, mas eu também quero ter uma EB. E aí hoje eu quero praticar esporte porque eu quero saúde, eu quero me divertir, eu quero ter histórias para contar, eu quero os erros que eu cometer, eu quero que aquilo vai me fortalecer no meu trabalho da segunda-feira. E eu praticando esporte, eu tenho mais disposição, o mental trabalha diferente porque a gente já libera hormônios naturais. Exatamente. E esses hormônios são fundamentais para a gente ter uma vida produtiva, uma vida agradável, uma longevidade. Exatamente. Então, se você não faz uma atividade física ainda regularmente, pense friamente. Você tem que começar a fazer quanto mais antes, mais rápido, melhor. E não adianta você achar, já tô velho. Não, imagina. Cara, tem gente começando aos 50. 70. Esse dia eu tive uma senhorinha de 75. Vi um outro vídeo de um senhor fazendo calistenia. Não, perfeito. Isso. Começou agora, recentemente. E tanto que tá bem. Você viu, tem uma corrida que apareceu, acho que nas Olimpíadas, não nesse ano, tem algumas imagens que acabam me mandando. Um cara fazendo corrida com 100 anos, só idosos, acima de 100 anos. Aí você fala assim, não é possível. Eu quero ser igual ele, né? Eu quero ser igual ele, quero chegar aos 100 assim também. Eu não quero ter que provar para ninguém, eu quero só assim. Cara, imagina a disposição dessa pessoa.
Não tem comparação. Imagina, você ficar, hoje cada dia mais, né, tem os problemas, as dores e tal. Quando eu faço exercício, é uma dor gostosa, Sim, né? a dor que você escolhe ter. É a dor que você escolhe ter. O problema é a dor que você não escolhe, que te deixa na cama, te leva pro hospital. É essa dor que a gente tem que evitar. E ficar dependendo do outro, né? Então, assim, o esporte, ele te dá uma autonomia. Fora que, cara, eu falo que eu vou, assim, muito putz da vida pedalar. Tanto que o pessoal fala, Dala, que cara é essa? Eu tô assim, por enquanto ainda não liberou hormônio, eu tô revoltada de estar aqui. Ainda o prazer não chegou ainda. O prazer não chegou. Aí no final, cara, nossa, eu já quero bater papo, eu quero conversar com as pessoas, eu já tô curtindo. Teve um dia que a gente foi pedalar aqui, que a gente tinha dado 3 voltas. Falei, não, vamos pra próxima. Agora que meu corpo esquentou, vamos. O pneu aqueceu agora. Aí já fizemos outra volta, aí o Carlinhos já olhou pra mim, você tá no pique hoje. Eu falei, cara, hoje eu tô. Aí, então vamos mais um. Então, assim, você tá com alguém que tá te motivando, que vê que você tá curtindo o rolê. Eu não iria sair da minha casa pra pedalar sozinho. Não iria. Então, assim, eu fico pensando na resenha, nos amigos, e aí depois você se sente tão bem. Como você dorme melhor depois de um exercício. E aí era isso que, assim, pra mim, a lição do esporte, eu ganhei qualidade de vida. Ah, mas você tá se quebrando. Muita gente, depois desse último tom, agora você para, né, Darla? Cara, se eu parar, eu entro em depressão. Tanto que todos os pilotos, você pode ver a maioria, se machuca, a gente fica desesperado pra voltar logo. Justamente, por quê? Porque sem aquilo a gente não entende o motivo. E vou falar que quanto mais tempo fica sem, mais demora para recuperar. Porque os hormônios, né, endorfina, tudo vai te ajudar a recuperar mais rápido. Eu não posso malhar membro superior. Agora que a gente tá colocando, eu falo, esse dia eu fui levantar 1 quilo, parecia que eu tava levantando 50. Aí o que eu fiz? Eu não posso malhar superior, mas eu tenho meus inferiores. Então eu tô treinando a parte de core, abdômen e perna. Normal. 3 vezes por semana, normal. E tentando me alongar, tentando me exercitar, fazendo caminhada e tudo mais. Essa semana eu vou começar a pedalar no rolo. Pra ver se eu já tenho, tipo, força na perna, porque o que acontece? É como eu te disse. Eu tenho o braço direito e eu tô sobrecarregando o direito porque eu não tenho o esquerdo. Para ajudar o esquerdo, você joga aí esses dias eu fui brincar vou tentar pedalar. A sua reação é bizarra. Já viu a lei de, tipo, não adianta. É um karma. Você vai... A hora que você vai cair, qual que é o lado que você força? O que tá machucado. É igual quando você tá com uma unha encravada. Você bate o pé, é a unha. Porque tem todas as outras. Não, mas vai pegar naquela que tá encravada. Aqui é a mesma coisa. A hora que eu ameacei de cair, eu forcei esse lado. Nossa! É uma dor que não cabe. Aí você fala assim... Tá vendo? Você lesionou novamente, porque você forçou. Então, eu tenho que controlar essa ansiedade, mas a gente tem que entender que o lado direito também não pode ficar sobrecarregado. Eu tô com tendinite, bursite do lado direito. Então, eu não tô malhando nenhum dos dois, só fazendo as forças da fisioterapia. E o resto é focar. Hoje você viu que foi difícil subir as escadas, né? Você tá treinando forte a perna, né? Porque a perna tá sofrendo. A perna tá sofrendo. Mas eu tô louca pra voltar. Sim, faz bem, é isso. A gente, sim, é o que eu falo. E o corpo vai dizer, né? Que você fez um teste, sentiu dor, opa, ainda não deu. Exatamente. O duro é você ficar esperando um tempão, sem saber. Né? Então testa, começa. Realmente não dá, mas eu tentei. Né? Lógico que você não vai sair, fazer um pedal de 100 km, vai fazer um testezinho. Né? E outra, quando eu for voltar, vai ter que justamente começar com pedal leve, sentir, porque o posicionamento aqui, ó, é muito forte ainda. A escápula, ela sustenta todos os ossos e músculos do ombro, então por isso que é considerada fratura gravíssima. Eu só não tenho o osso de sustentação do meu ombro mais, isso. Né? E ele é meio central ali, né? Então pega toda a extensão mesmo. Ai, Alex, eu lembrei de uma coisa que, assim, eu tenho muito orgulho, foi uma coisa que eu conquistei, que eu nem sabia. Quando eu tava lá, eu não sabia, eu fiquei sabendo depois. Que
tem o Superbike Brasil, que é o maior campeonato de motovelocidade da América Latina, né? Que é super famoso hoje, tem os pilotos da Mil Pro, tem pilotos de fora e tudo mais. Tem a categoria Copa Pro Honda CBR 650. E ela tá no Superbike já há uns bons anos, acho que tem mais de 6 anos, não sei certo, depois eu posso até confirmar. E aí são 13 anos de Superbike Brasil. Eu fui a primeira mulher a largar nessa categoria na história do Superbike Brasil. Era um grid com 18 pilotos e eu era a única mulher lá nesse grid, numa etapa do Superbike Brasil. Então, assim, parabéns. Eu não sabia disso até acontecer. Aí depois que eu saí da corrida, que aí a galera falou assim, você sabia que você é a primeira mulher do grid? Não, ainda bem que não me falaram, tá? Aí dá um nervosismo, né? Porque eu ia ficar muito nervosa, mas eu tenho essa conquista, assim, que é justamente, acho que eu não me preocupava com isso, eu queria estar lá. É só homem, não tem problema, eu quero estar lá. Eu quero vivenciar isso. E você vê que, assim, foi muito legal ver a torcida, porque todo mundo queria saber quem era aquela mulher, quem era aquela loirinha. Eu deixo o cabelo, eu prendo, mas assim, eu faço questão de deixar ele aparecendo. Pra ser fácil de identificar. Para as pessoas saberem que é uma mulher. Porque são tão poucas, né? Sim. E temos tão na poucas. bike tem pouca, mas na moto bem menos, né? Bem menos. Bem menos. É um esporte caro, é um esporte que exige de tempo, esforço. Igual eu tive que aprender, eu sei, mecânica básica. Eu tinha que carregar minha moto, descarregar. Aí muitas vezes, assim, para treinar eu tirava a carenagem, então desparafusava. Eu faço a parte de controle de calibrar o pneu, de ver quantas libras, se tá quente, colocar o cobertor. Então, assim, cara, querendo ou não, os pilotos pro têm toda uma equipe por trás, né? E aí, cuida desses detalhes aí. E aí, assim, cara, eu não tinha tanto dinheiro para investir. Muitas vezes era eu e alguns amigos que me ajudavam. Eu fui aprendendo, porque eu vou ter que aprender a fazer sozinha, vou ter que ir lá. E fora que é um ambiente 99% masculino, né? Então os caras vão trocar de roupa, eles estão entre os homens, eles não esquentam. Você não, você tem que ir lá no banheiro, tem que se trocar. Ou muitas vezes eu já ia de top, já ia de shortinho, porque eu falava assim, vou facilitar minha vida. Sim. Porque ou eu me adapto a eles, porque eu sou, tipo, já chegou o treino... Você é intrusa, né, no meio ali, chegou treino que tinha 60 pilotos e eu, a única mulher. E aí você vê assim, ou você entra no mundo deles, Sim, ou você se adapta. Ou você adapta, ou você não vai entrar. Sim. Porque é muito mais homens. Então eu tinha que me provar, eu tinha que provar para eles que eu ia aguentar a pressão. Então é desafiante, mas é muito gostoso. Tanto que eu comecei a treinar com os pilotos pro, que eu nunca imaginei que eu ia conhecer. O podcast, ele veio justamente por conta disso. Vou colocar o podcast aqui pra vocês seguirem segue também. Lá o Papo da Esporte. Eu entrevistei o único piloto, agora comecei a ir pro meio das 4 rodas também. E aí eu entrevistei o piloto oficial da McLaren, que é o único que é patrocinado e que é um piloto oficial. Corre o Mundial de Enduro de carro, né? Tá. E correu contra o Valentino Rossi, que é o nosso piloto mais foda do motovelo aí da história. Então, assim, eu tive o prazer de entrevistá-lo, entrevistei vários pilotos de categoria muito foda. O Rigo, que chegou do Romanix, que é a corrida mais difícil do mundo. Isso do é recente, né? Esse foi agora. Agorinha. Tem uma semana isso. E o cara já foi 11 vezes campeão brasileiro. E essa corrida Romanix, ele já fez 6 participações, já pegando o top 10, como tipo, eram mais de 800 pilotos, 64 países. E o cara ficar entre os 10 melhores do mundo, né? Bravo. É muito. Então, assim, consegui conversar com esses caras, convivo com eles, aprendo com eles. Eu acho que eu já tô um pouquinho velha pra chegar. Não, mas você já falou que não tem idade. Não, assim, pra chegar no nível de muito alto de competição, mas a idade pro esporte não existe. Sim. Então, assim, eu quero continuar me esforçando, treinando, uma hora ou outra competindo. Sim. Mas eu quero estar adquirindo conhecimento, bater esses papos, ter mais conversas, curtir, eu acho que é o mais gostoso. Sim. A galera tem
Cara, eu acho que a galera que gosta de trilha, eles não gostam eles gostam da resenha que tem. É tipo assim, eu confesso que isso tem um grande percentual de verdade. você vai lá, você não vai nem pra fazer isso, você fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E de repente um cai na sua frente, você tá morrendo de rir. Você tá zoando o seu amiguinho e você fala, agora eu entendi por que eu tô aqui. Eu vim só pela resenha. Verdade. E tem muito disso. Sim. E isso tem muito valor, né? Muito. Eu falo que no ciclismo, atividade física é um benefício que ele acontece naturalmente. Então a gente nem precisa se preocupar com isso. Mas lugares que a gente conhece, as pessoas que a gente conhece, que vem depois. Porque assim, você sentou, tá pedalando, você tá fazendo atividade física. Mais intensidade, menos intensidade, treinando, passeando, ok, dá a diferença. Mas você tá movimentando seu corpo, já é positivo. Já é positivo. Só que o que tem em torno, eu acho que é mais valioso do que a atividade física em si. E ela é inerente, ela vai acontecer de qualquer forma. Isso é real, assim, eu falo que quando eu não estava pilotando, eu estava ficando uma pessoa sedentária que trabalhava no hospital, entre quatro paredes, de coxinha e Coca-Cola. E aí o esporte, eu tenho vontade de me alimentar melhor, eu tenho vontade de dormir mais cedo, de acordar mais cedo. Muda seu comportamento, seus hábitos. E aí no domingo você fala assim, e aí, pra onde que a gente vai hoje? Aonde eu vou conhecer? Você vai xingando todo o meio do caminho, mas aí a hora que você chega, você fala, cara, eu não acredito que eu consegui. Era pra eu ter ficado no sofá, era pra eu ter ficado comendo besteira em casa. Aí você fala assim, eu tô vivendo. Uma das coisas na pandemia que eu falei assim, cara, eu vi tanta gente morrer que não fez nada da vida, aí todo mundo, cara, você vai arriscar sua vida na moto? Eu falei assim, tá. Na pandemia eu vi gente morrer sem ter vivido. E aí não teve oportunidade de recuperar. Eu falo, eu posso morrer hoje, mas eu vou ter vivido, então eu vou morrer vivendo. Uma coisa estranha de se falar, mas hoje eu tenho história para contar, eu vivo mais, eu me arrisco, eu tenho muito mais vontade de viver. Então, pelo menos eu vou ter feito muito mais coisas do que eu ficar com medo das coisas acontecerem e ficar me trancando dentro de casa. Você é uma pessoa que vai morrer sem nunca ter vivido. Morrer sem ter vivido. Exatamente. Então, já que a gente vai morrer mesmo, vamos viver. Sim. Enquanto nós estamos aqui, vamos viver. E todo dia. O esporte me traz isso. Então, eu estou apaixonada. Maravilha. E aí já fica essa dica pra galera, assim. Escolha o que te faz bem. Porque testa, experimenta, né? Testei uma vez, não gostei. Testa outra coisa, experimenta. O erro das pessoas é assim, ó, o que eu vejo muito. Ai, cara, eu quero andar de moto. Aí vai lá, compra tudo mais caro, gasta um absurdo, sobe em cima da moto, tem uma queda, já desiste. Gastou muito e já desistiu. Cara, hoje em dia tem lugares que você pode alugar o equipamento, vê se é isso que você gosta. Experimenta. Para depois você começar a investir. E faz um teste por um tempo, né? Não é no primeiro teste que você já vai saber se gosta ou não. É igual a bike. Eu mesma não conhecia a bike elétrica. E tinha um preconceito, porque o preconceito já fala, um preconceito, você não conhece. Sim. E você já julga pelos que as pessoas falam. Então, peraí, deixa eu parar de ouvir e ir lá, ver como que é. Vou estudar. Vim, gostei muito, vi que eu conseguia pedalar. Cara, eu perdi calorias absurdas, eu voltei com a perna dando. Porque frequência cardíaca sobe. Eu só colocava o motor dela na subida. Porque eu falei, não, dá, você é atleta, né? Atleta, assim, você é uma pessoa que não é sedentária, então vamos lá, vamos tirar a potência, vamos pedalar normal na reta e tudo mais. Só na subida que você vai colocar motor, porque senão não adianta pedalar. E aí eu fui fazendo isso, a Carlinhos foi até brincando, falou, cara, você tá pedalando real, eu tava suando assim, quase morrendo. Sim, dá pra suar igual ou mais. Exatamente, e ela pesa 25 quilos, exato. Né? Então assim, eu tenho o peso da bike, você tá fazendo esforço da mesma forma. E aí eu falei, cara, eu curti pra caramba, curti demais, já quero pedalar EB nas trilhas com a galera, porque eu falo que eu viro a que vai curtir o rolê e vai gostar de pedalar também. Falei, não, já vamos pra terra. A primeira coisa que eu quero fazer, depois eu quero falar com o pessoal daqui, que é justamente, vamos pra terra. Deixa eu fazer um pedal de EB na terra, em montanha e tudo mais. Tem um vídeo muito engraçado que eu recebi, que virou meme, e a galera curtiu acompanhar, assim. Eu falei, cara, dá conteúdo, é legal, você vê que eu tô me divertindo, que eu tô sentindo prazer naquele rolê, e as pessoas precisam entender isso. Porque só vê o sofrimento. Ai, porque eu tenho que sofrer, porque não sei o quê.
Não, Não. o vídeo que eu fiz foi justamente, eu tava dando risada, eu tava fazendo meme com a galera que tava sem EB, eu falava assim, gente, tá difícil aí, tá? Você tem que mostrar que é prazeroso, Sim. né? E se permitir brincar um pouquinho e curtir o rolê. Então tô louca pra voltar. Hoje eu quero pedalar mais, quero pedalar tanto na normal quanto na e-bike, eu quero trazer mais isso para as pessoas. O quanto a bike, quais músculos que a bike trabalha, quanto de benefício. Você pode começar com um rolezinho básico. Sim. Você não precisa ficar... A preocupação da galera é assim, quanto que você pedalou? Qual a média? Média de velocidade. A galera acabou de começar. E aí? Pedal zero. Você fala, pedalei 5 km. Então você não sabe pedalar. Você não pedalou? Sair, não sei o quê. Cara, a pessoa nunca pedalou. 5 km é uma conquista. Então, Sim. assim, respeitar o processo. outro processo. E aí eu vejo as pessoas fazendo muito isso, punindo, criticando. Nossa, é isso que eu quero. Venha, ninguém vai postar quanto você pedalou, ninguém vai falar quanto. Só vamos postar que você pedalou. Você já saiu da sua zona de conforto. Já fez mais do que quem não fez nada. Exatamente. E saber, eu por exemplo, eu não tenho tênis de bike, mas eu venho com o tênis que eu tenho. Sim. Vim com meu tênisinho tranquila, coloquei só meu capacetinho. Todo mundo fica me zoando. Dava, mas você não tem a almofadinha e tudo mais. Porra. Não tenho, já comprei, não me adaptei àquilo, não consigo. Pedalo totalmente sem. Uma amiga minha que eu trouxe que não tinha pedalado ainda, ela, amanhã eu não vou andar, eu tô com muita dor. Eu falei pra ela, cara, compra uma almofadinha, vê se você se adapta. Eu, por exemplo, morria de dor no começo, hoje eu não sinto mais a Caleja, dor. né? Mas eu não sinto a necessidade. E aí eu coloco aquilo, eu me sinto que eu tô de fralda. Nossa, eu não consigo. Aí eu venho com a roupa de ginástica normal. E aí eu uso o capacete e tudo mais, mas assim... Não, mas você vai se adaptar, fica tranquilo. Vai. Mas é gostoso. Eu falo, pelo menos eu não tô gastando. Eu tô fazendo com o que eu tenho e... Sim, não é necessário você já começar com um profissional. Dá pra começar com uma bike semi-nova, com a roupa que você tem, dá pra fazer. E aí você fica assim, eu só vou começar a hora que eu tiver isso. Não, eu só vou começar se eu tiver isso. Cara, você não vai começar. Não coloca esses bloqueios, esses obstáculos, porque na verdade é desculpa pra você não fazer. Na verdade é desculpa pra não fazer. Eu falo pra minha vizinha, ela tem uma bike lá, e eu fico assim, vamos pedalar? Aí ela, mas eu não tenho isso, não sei o que, a minha bike tá ruim. Vamos pedalar. Se você pedalar numa ruim, na hora que você tiver uma boa, você vai dar mais valor. Sim. Então, assim, você não quer nem começar, você não tá nem saindo do lugar. Sai do lugar primeiro. Entende o que é pedalar, dá o passo, para depois você começar. Então, é isso, sabe? Legal. Todos os esportes, adarra um pouquinho aí. E aí, quer deixar uma mensagem final pra galera? Fala do podcast novo, o pessoal acompanhar lá. Quem gosta de duas rodas, né, vai curtir o podcast. O Papo D, ele é voltado para a galera que gosta de acelerar, né, esporte a motor, tanto nas duas rodas como nas 4 rodas. Cada vez mais eu tô conhecendo o pessoal das 4. Agora eu vou entrar com tudo com o pessoal da bike também, quero trazer profissionais lá que vai falar muito disso aqui para vocês, desse mundo. E eu acho que eu vou começar a abrir o Papo D, porque já é um Papo D esporte para outras modalidades. Legal. Então vocês vão começar a conhecer vários tipos de atletas, como são as histórias dele, o que é realmente real, porque existe o que é bonito de se ver, se mostrar a fantasia, mas eu quero trazer muito dos bastidores pra galera aí, para vocês verem que todo mundo tem os seus medos, as suas dificuldades. Então segue lá o canal, é Papo D Esporte, tem tanto no Instagram, então vou deixar depois aqui para você. A gente coloca aqui no rodapé Instagram também. Papo D Esporte. Siga o meu Instagram também, pessoal, darla.farnese. E lá no YouTube, o canal Papo D Esporte, que vai vir muita novidade aí. Eu espero da gente ter esse contato junto, porque quero trazer vamos o pessoal trocar da figurinhas, bike. vamos trocar figurinhas. É isso aí. A energia trocada, ela potencializa. Então Com vamos certeza. acelerar. E a dica que fica pra mim, assim, que eu levo pra minha vida é comece. Do jeito que você tem, com as coisas que você tem, mas comece. Comece caminhando, depois você corre, comece com uma bike que você tem, ou eu quero fazer moto, faça um curso primeiro antes de investir, entenda e absorva conteúdo sobre o que você tenha curiosidade, esperte, conhecimento, vá buscar. Muito, busque conhecimento,
para você ter certeza, porque não vai ser fácil. Sim. Mas eu garanto que vai valer a pena e vai sem ser prazeroso no final das contas. É isso aí. Mas obrigada, muito obrigada por esse convite. Obrigado, foi muito gostoso. Muito bom. Poder contar um pouquinho aqui da Darla. Sim. Tem muitas histórias, mas a gente vai. A gente volta, né? Mais pra frente a gente volta, vai ter mais histórias. É isso aí. Obrigadão. Obrigada Até mesmo. A próxima. Até a próxima. E, gente, assista lá porque tá legal pra caramba. É isso aí, ó. Curta, comente, compartilhe com quem você acha que esse conteúdo faz sentido. E nos vemos no próximo Descomunais Casts. Valeu, galera! Valeu. Até!